Olá, meus alunos do terceiro ano. Bom, hoje eu vou resolver aqui para vocês as duas atividades sobre a equação da circunferência, certo? Então, vamos lá. Bom, a primeira questão da primeira atividade diz o seguinte. Vamos encontrar a equação reduzida da circunferência que possui o raio igual a 3 e o centro no ponto 2 e 1. Então, nós sabemos que na equação reduzida, qual é a formulazinha da equação reduzida da circunferência? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, certo? Então, quem é A e quem é B? A é o valor de X do centro, ou seja, nesse caso aqui A é 2, certo? E quem é B? B é o valor de Y do centro, ou seja, 1. Então, nós temos que procurar a alternativa onde seja x menos, porque o menos é da fórmula, lembrando, viu? X menos 2 e y menos 2, certo? E y menos 1, perdão. Então, e ainda mais, que na fórmula nós fazemos como r ao quadrado, certo? Então, se o raio é 3, então 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3 é igual a 9, certo? Então, a resposta aqui vai estar entre C ou entre E, né? Porém, como eu falei, é negativo, então a alternativa correta é a alternativa C, certo? O negativo é o negativo da fórmula, certo? A alternativa C é a correta. Vamos agora para a segunda questão. Sabendo que a equação x menos 4 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado é igual a 169, representa uma circunferência. Em sua forma reduzida, indique a coordenada do centro, C, né, AB, e o raio R. Então, aqui já é o contrário da questão anterior, né? Agora aqui eu quero saber o centro e o raio, dado essa equação reduzida, certo? Então, como eu falei, o valor de A vai ser esse valor aqui, ó, que vem com o x, então é 4, né? E se o valor de B é 6, certo? E ainda o raio, para a gente descobrir o raio, basta a gente fazer o quê? A raiz quadrada de 169, certo? Então, a resposta correta é a letra A. Porque, ó, 13 vezes 13, certo? Ou seja, 13 ao quadrado, 169, que é o valor, né, daqui, da equação. E o centro, como eu já tinha dito, é 4 e 6. Terceira questão. Bom, diz o seguinte. A circunferência é representada a partir de sua equação geral. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x mais 6y menos 15 igual a 0. Indique o centro C e o raio dessa circunferência. Então, como eu já ensinei para vocês em vídeos anteriores, nós temos duas maneiras, né, de resolver. Por meio dos coeficientes, né, analisando os coeficientes, certo? E também pelo método que nós chamamos de completar quadrados, certo? Completar quadrados, ele é mais, a gente faz mais rápido, certo? E pelos coeficientes demora um pouquinho mais, a gente tem que lembrar, né, algumas fórmulas, certo? Então, vamos ver aqui as duas formas, certo? Bom, eu coloquei aqui uma imagem, certo, do que eu fiz no meu caderno, como vocês podem perceber. Então, o método dos coeficientes, né? Então, aqui, ó, nós temos aqui a nossa equação, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x mais 6y menos 15, né? Como diz na questão. Então, o coeficiente de A, ó, é o coeficiente que acompanha o x, certo? O Azão é o que acompanha x ao quadrado. Bzão, que acompanha y ao quadrado. Czão, ele não pode existir, certo? Então, uma equação, só existe uma equação na circunferência quando não existe esse c. Por quê? Porque não pode existir uma multiplicação entre x e y, certo? Quem é dzão? É o valor que acompanha x, ó. Nesse caso aqui é menos 10, certo? E quem é zão? É o valor que acompanha o y. E o f é o nosso termo independente, certo? O valor que está sempre sozinho, certo? E aí, né, que nós sabemos que como é que a gente encontra o centro? O centro, a gente usa essa fórmula. O valor de A do centro é menos D sobre 2A, 2A Azão, certo? A gente não pode confundir Azinho de centro, né? E Azão, né, que é o valor do coeficiente aqui, ó, que acompanha o x quadrado, e Bzinho, né, que é o valor de y do centro, e a gente não pode confundir ele com o valor de Bzão, que é o valor que acompanha
né, o nosso y ao quadrado, que nesse caso aqui é 1, certo? Então, basta a gente jogar esses números aqui na fórmula. Então, né, quem é D? D nós sabemos que é menos 10. Então, nós temos o menos da fórmula e o menos, né, do 10. E A é 1, então 2 da fórmula vezes 1 é 2. E aqui, ó, o valor do B do centro é menos E, certo? Então, temos quem é o valor que acompanha Y, né? É 6. Então, menos 6 sobre 2, né? 2 vezes A. Gente, ó, perdão, aqui não é F, viu? Aqui é 2 vezes A também, certo? Então, 2 vezes A, né? É 1, é 2, certo? O 1 que é A, né? Vezes 2, 2. Ok, menos vezes menos é mais, então 10 dividido para 2 é 5, certo? Menos 6 dividido para 2 é menos 3. Então, já encontramos aqui o valor do centro, certo? E agora, para encontrar o raio, nós temos que lembrar a formulazinha de raio, certo? Então, né, na fórmula de raio, diz o seguinte, que Azinho ao quadrado, ou seja, o valor do centro, primeiro a gente tem que encontrar o centro, certo? Então, sempre para calcular o raio, né, encontrar o raio usando o método dos coeficientes, tá? Então, primeiro a gente encontra o centro, porque a gente vai precisar deles, do valor de A e do valor de B do centro. Então, ó, Azinho ao quadrado, certo? Mais Bzinho ao quadrado menos o raio, que é quem nós queremos encontrar ao quadrado, é igual ao valor do nosso coeficiente, o valor de F, certo? Que é menos 15. Então, basta a gente substituir os valores, certo? Então, a gente encontra aqui que o raio é igual a 7. A alternativa correta é a alternativa C. Agora, né, eu vou mostrar aqui para vocês, resolvendo por completar quadrado. Vocês vão ver como é bem mais rápido, certo? Então, ó, já diminuiu aqui a resolução da questão, né? Então, completar quadrados nada mais do que expandir, né? Como se fosse mesmo um produto notável. É um produto notável, na verdade, dois, né? O de x e o de y. Certo? Então, aqui, ó. Voltando aqui para a questão. Então, x ao quadrado, né? Então, o primeiro passo é unir os termos semelhantes. Eu vou unir x com x e y com y, certo? E aí, depois, eu vou fazer, né? Menos 10 dividido para 2, não é isso? Menos 10 dividido para 2, que é menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25. Certo? E aqui eu faço do mesmo jeito, ó. 6 dividido para 2, lembram? Quem não lembrar, volta lá nos vídeos, né, de como resolver pelo método de completar quadrados. Então, 6 dividido para 2 é 3, 3 ao quadrado é 9, certo? E aí, nós temos que balancear, né? Então, se nós adicionamos de um lado 25 e 9, temos que também adicionar aqui do outro lado, certo? Uma igualdade. Então, se eu mexo de um lado, eu também tenho que mexer do outro lado da igualdade, certo? E aí, a gente volta, né, o produto notável, né, para sua forma reduzida, que ela está por extenso, né, o produto notável, e a gente volta, né, que fica x menos 5 ao quadrado. Se você resolver isso daqui, ó, você percebe que volta a esse daqui, ó, x ao quadrado menos 10, x mais 25, certo? Você fazer x menos 5 vezes x menos 5. Do mesmo jeito aqui com y, ó, a forma, né, enfim, o produto notável de x ao quadrado mais 6y mais 9 é y mais 3 ao quadrado, certo? Então, na fórmula da equação reduzida, nós sabemos que é o raio ao quadrado. Então, né, vai ficar... Então, a gente encontra o mesmo resultado, certo? Só que de maneira mais rápido. Não é difícil, realmente é questão de treino. Completar quadrados é treino. Então, como eu falei, voltem lá no vídeo de como resolver por completar quadrados, certo? Se tiver ficado alguma dúvida aqui nessa questão. Então, o centro é 5 menos 3 e o raio é igual a 7, certo? Agora, vamos para a quarta questão. Qual a equação reduzida da circunferência que possui o raio 7 e centro no ponto menos 6 e 1, certo? Então, aqui basta a gente só analisar mesmo, né? Ó.
o valor de A é menos 6 e o valor de B é 1. Porém, nós sabemos que tem um menos da fórmula. Então, se eu tenho menos 6 aqui, aí eu lembro que tem um menos da fórmula, é x menos A. Então, eu tenho que fazer menos vezes menos, que é mais. Então, vai ficar x mais 6, certo? Então, vai ser x mais 6. Que então pode ser ou a alternativa A, ou a alternativa C, ou a alternativa E, certo? Então, vai ficar y menos 1, certo? Ó, porque o 1 aqui está positivo, então y menos 1. Então, a gente já descarta, né, a A, então não pode ser a A, certo? Então, vai estar aqui, né, ó, entre E e entre C, certo? Só que aí ele fala que o raio é 7. Então, se o raio é 7, então a resposta correta, né, vai ser a alternativa C, né? Porque nós temos que fazer 7 ao quadrado, que é 49, certo? Então, por isso que é a alternativa C, ok? Quinta questão. Qual a equação geral da circunferência ao desenvolver x menos 4 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 16, certo? Então, para fazer novamente, ou a gente faz pelos coeficientes ou por completar quadrado, certo? Aqui eu fiz... Perdão. Não, gente. Perdão. Não, aqui nós estamos na equação reduzida, né? E vamos para a equação geral. Então, para isso, basta a gente resolver os produtos notáveis, certo? Para a gente sair da equação reduzida para a equação geral, que também chamamos de equação normal, viu? Lembrando. Então, a gente vai fazer x menos 4 vezes x menos 4, certo? E vamos fazer y menos 6 vezes y menos 6, que é igual a 16, certo? Então, né, resolvendo aqui, nós vamos encontrar que a alternativa correta é a alternativa A, certo? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 12y mais 36 igual a 0, ok?